Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E hoje a gente vai falar sobre um tópico aqui que, bom, é recorrente hoje em dia, tá? Parece que a gente tem a impressão que está crescendo aí, mas a gente vai discutir se realmente é assim. Vamos falar sobre o que é isso, como que isso, né, se desenvolveu aí na história. E, bom, o assunto de hoje vai ser ansiedade/depressão, acho que a gente pode chamar assim o episódio. E, bom, vocês já conhecem o nosso formato aqui, né? A gente vai as nossas perguntinhas clássicas. Favor ou contra? Mas, bom, antes de começar, vocês querem agregar mais alguma coisa? Antes de partir já para as perguntas, algum recado? Sim, o porquê estamos falando disso, além de ser um tópico prevalente e controverso, aqui bandeira do Veja Bem Mais, que a gente achou que casava bastante também com os últimos episódios sobre empreendedorismo, profissão. A vida. Se tem algo que gera ansiedade. Gera ansiedade, é isso. Então, depois de falar desses temas aí, uma consequência orgânica é também falar desse outro. Mas mais do que qualquer conjunto temático, só reforçando o que o William disse aí, é algo que está prevalente na mídia, nas revistas, no mundo acadêmico. Nunca se falou tanto sobre quadros mentais, por assim dizer. E recentemente tive uma exposição direta no ambiente de trabalho mesmo, de pessoas falando que era modinha, que ser ansioso, ter depressão era coisa de gente sensível, com frescura. E embora eu tinha entendido quase que intuitivamente aquela pessoa não estava tão informado sobre o que estava falando, eu também fico curioso de que até que ponto ele tinha razão. Sim. De quanto que realmente mudou ao longo do tempo, por que hoje temos a impressão de que pode ser modinha, por que tem esse estigma de que pode ser frescura, de onde vem essa mentalidade, né? Ele não nasceu numa ilha e de repente falou é frescura e modinha, tem um histórico para isso daí, qual que é o outro lado da moeda. Então foram, né, melhor dito, as raízes do porquê vamos falar disso. E o recado é, escuta até o final. Pode ser que, assim como em outros episódios que a gente falou de quadros clínicos, como o da atenção e etc., fique um pouco biológico, neurológico em alguns momentos. Mas acho que a mensagem e a história, a narrativa, no grande sentido, tem muito a agregar. Pelo menos agregou na minha, tenho certeza que na do Pedro também. Então, não sejam ansiosos. E, na medida do possível, eu tento escutar até o final. Temos certeza que vai agregar muito na perspectiva de vocês, conhecidos, e na nossa também. Eu acho que no meu caso, em relação à abordagem ao assunto, veio no primeiro momento, né? Veio como sugestão, acho que casa bem com o que a gente já discutiu antes. Principalmente quando a gente falou de carreira, principalmente, né? Para pensar o pessoal mais novo. Inclusive que a gente escutava muito, aquela indecisão. Inclusive, teve uma frase para mim que pegou muito, que ansiedade seria o que eles estavam definindo, né, como apreensão de um perigo, entre aspas, futuro, né, se preocupar com uma coisa ainda não existente. Então, acho que casa bem com aquilo que a gente já havia conversado antes. Inclusive, essa menção, né, não sei se eu já poderia dar um start aqui, se eu já posso dar o pontapé do motivo de falar. Sim. Então, na verdade, eu vi aqui que, inclusive, a OMS, né, classificou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Eu não tinha essa perspectiva. Eu imaginei que pelo número de habitantes, claro, né? Pensando na dimensão do Brasil. Você chegou a ver algum número? Sim, eu tenho aqui. Eles falaram que 18... Só um parênteses aí. Para quem não sabe, a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Perfeito. É um braço da ONU. Eles classificaram aqui, se eu não me engano, 9,3% da população brasileira se classifica dentro de um quadro de ansiedade. Eu cheguei a ver uns dados também. Eu não lembro a porcentagem, mas em números era, acho que 11, não, 18? 18. Alguma coisa. Nos Estados Unidos, a estimativa é que 18% da população sofra de ansiedade. Embora menos sejam diagnosticados. E ansiedade, só complementando o que o Pedro disse aí, também é decretado pela OMS como quadro mental. Exato. Mais comum do mundo hoje. Supera a depressão, que vem em segundo lugar. Eles alternam ali. Tem vezes que a depressão tem primeiro, às vezes que a ansiedade, mas hoje, segundo os últimos dados, a ansiedade é o... No Brasil é ansiedade? No Brasil é ansiedade. O Brasil está classificado como país... Isso, se eu não me engano, era um levantamento de 2018, se eu não me engano. Pode ser que tenha mudado, mas ainda assim é a ser considerado, né? Quase 10% da população do país sofrendo
desse quadro. É um dos mais. E eu acho que também existe um outro ponto interessante, que inclusive eu li muito relato, por exemplo, pesquisando sobre, principalmente de psicólogos e tudo mais, um tabu em relação aos tratamentos dentro do país, né? Mas isso daí a gente vai entrar no mérito melhor, no mérito mais a fundo depois. Mas só para dar uma noção para vocês, existe ainda um tabu forte em relação a toda a parte de medicamento ou conhecimento dentro da área no Brasil. Tem muito mito popular aí. No mundo. A abordagem que eu vi era mais do cenário brasileiro. Então, A abordagem que eu vi é mais do cenário americano. Então, você tem um vamos número... complementar bem. Sério, eu sei que você pesquisou, mas de fato, tem algum dado tipo, de número mundial? Estimativa de pessoas diagnosticadas ou com ansiedade, ou com depressão, ou ambos? Assim, a estimativa mundial é ao redor de 10% das pessoas sofrem de algum quadro mental. Mas varia bastante os países desenvolvidos, em desenvolvimento, menos desenvolvido. E tudo isso vai fazer mais sentido à medida que a gente for discutindo as definições, os diagnósticos e os tratamentos. Inclusive essa parte é a mais nebulosa, né? Para pensar o contexto de ansiedade no Brasil, não deve ser a mesma coisa na Suécia. Que não é também da Ruanda, por exemplo. Então tem que manter essas variáveis em mente. Então acho que isso daí dá a abertura do porquê da gente estar pautando o assunto. Tem muitos hoje, porquês. Né? Em resumo, muitos porquês. Bom, mas acho que isso já responde então a nossa perguntinha clássica de começo, do porquê falar sobre isso. Uhum. Então, vamos para a próxima. A favor ou contra? Eu não quero fazer essa pergunta aqui. Eu comecei contra, mas agora acho que eu sou mais a favor. Sem ironia. Pedro? Nossa senhora. Num sentido bem particular, eu sou a favor. Bom, então, para começar isso aí, vamos tentar discutir se isso é uma epidemia moderna ou se é algo que acho que antes sempre esteve. Eu acho que pode ser definido como... Desculpa cortar você, mas eu acho que pode ser definido como epidemia porque hoje a gente conhece. Mas, dado todo o histórico que você levando anterior, já era um quadro já existente. Era, antigamente um estado de espírito que as pessoas já identificavam. Eles só não tinham uma classificação mais clínica, médica, no acho caso. Que talvez a ordem da pergunta aí seja um pouco inversa no sentido... Você está falando isso, o que é isso? Para determinar se isso é uma epidemia ou não, estão falando da mesma coisa ou de coisas diferentes. Acho que o primeiro ponto aí é... Depressão é uma coisa moderna, ansiedade é uma coisa moderna. Acho que é intuitivo que ninguém responderia que sim. Não é Olha, não sei, sempre tem uns aí que... Não é... Uma visão de mundo da pessoa. O mundo existe desde quando eu nasci. Tem variáveis modernas que podem levar a maior incidência ou não, mas acho que os quadros em si, no geral, amplamente definidos, como o Pedro disse aí, a ansiedade poderia ser descrita como uma apreensão constante sobre um futuro incerto, e a depressão como uma apatia constante, sentimento de culpa, é algo indefinido, né, que a pessoa não consegue. Uma tristeza profunda, e tristeza aí é um termo também que tem que focar bem, porque não é tristeza, é uma tristeza profunda, constante. A apatia também descreve bem o quadro. Acho que não é o momento de entrar nos pormenores das definições, mas no geral, como amplamente definido, esses sentimentos não são novos. Porém, a maneira de identificá-los, de diagnosticá-los e tratá-los mudaram muito ao longo do tempo. E acho que aí já é uma brecha para a gente falar justamente disso. É uma epidemia moderna? Depende do que... não. Depende do contexto que você está usando. Depende de como você define uma epidemia e quem decreta se é uma epidemia ou não. Antigamente, uma coisa que não existia era uma OMS, por exemplo, para decretar mundialmente se algo... A peste negra. Tinha relatos assim que surgiam retroativamente de que algo foi uma epidemia, porque afetou muita gente ou não, mas assim, live action, como temos hoje, é uma possibilidade bem moderna. Mas para já entrar no histórico do o que é isso? O quadro de ansiedade e depressão, que aqui a gente vai usar de maneira, embora sejam distintas, normalmente uma acompanha a outra. Né? Na verdade, em casos, ou uma leva a outra, ou uma acompanha a outra. Mas na verdade, antes da gente entrar no mérito, analisando isso como uma patologia no caso... Um quadro. Não vamos chamar de patologia ainda. Antes de entrar, a gente definir como um quadro, inclusive esse foi um ponto que frisaram muito, pelo menos nas pesquisas que eu vi. Entenda o seguinte... Ansiedade, ela não é ela é um estado emocional, ou seja, você
ter algum momento de ansiedade é normal. Sim, todos Hoje, temos. Todos temos. O problema é, tipo assim, é que hoje existe, tipo, um senso comum das pessoas, tipo, que em algum momento ela sofre de alguma coisa de ansiedade, ela tende a criar uma imagem que sofre de alguma coisa a mais, entendeu? Então, só pra ficar claro, eles frisaram muito disso. Ó. As pessoas têm um entendimento de que ansiedade é automaticamente já vinculada a esse tipo de quadro, mas não, ansiedade é um estado emocional normal que todo ser humano tem. Isso, até certo ponto. Até certo ponto, exato. Mas o que eu queria frisar é que é um estado emocional normal, gente. Tipo, vai ter momentos na sua vida que você vai sofrer com isso. Então... Até certo ponto. Mesmo que seja aquele friozinho na barriga antes de um encontro, antes de uma entrevista. A grande questão aqui é onde você traça a linha do normal para o debilitante. Exato. O debilitante que chega a ser uma doença, um quadro... Não sei, eles dizem no... O disorder, como seria a tradução? Desordem. Mental health disorder, desordem mental? Não, a tradução não seria bem essa. Não sei. Porque assim, chamar de doença deixa assim, indudavelmente patológico. Mas quando você chama de quadro clínico, acho que essa é a palavra que eu estou buscando, para que seja um quadro clínico de ansiedade, onde você traça aquela linha do normal para algo debilitante, algo clínico que precisa ser tratado de uma maneira ou de outra, é o que ajuda a determinar se é uma epidemia ou não de distintos momentos da história. Porque antigamente não tinha essa linha, não tinha nem médicos, então não tinha como ser clínico. Você pegar lá na pré-história, Homens da Caverna, etc., tem relatos de pessoas com crânio na cabeça, que não era de batalha, que a evidência sugere que era para descomprimir, não necessariamente descomprimir a pressão que aquela pessoa sofria. A lobotomia mental. da vida. É basicamente isso. Tem um nome um pouco mais técnico que eu não lembro agora. Mas a pessoa estava sofrendo com problemas mentais e ela abre um buraco no crânio. Sair descarregar. Os espíritos malignos ou o que seja que estava causando ali aliviava, dava uma sensação de alívio e eles acharam, não foi um, dois, vários crânios que tinha essa marca. E que também, pelo histórico que era tratamento médico, assim, entre aspas, naquele momento, evidenciava que sim, era para esse tipo de pessoas. Então, ali onde estava a linha do o que era normal e o que requeria um buraco no crânio, ninguém sabia. Mas a condição clínica propriamente dita começou, assim, em grandes linhas na Grécia Antiga, com o pai da medicina moderna, chamado Hipócrates. Hipócrates traduz, né? Acho que é Hipócrates mesmo. Inclusive... o voto lá que os médicos fazem é um voto hipocrático. Mas vem desse cara aí. Um grego que começou a enquadrar as condições no sentido razões biológicas mais do que alterações do espírito humano. Ele tinha a teoria dos 4 fluidos que, quando estavam em desequilíbrio, causavam vários tipos de manifestações físicas, uma delas sendo um quadro de nervos, que hoje descreveríamos como ansiedade, e também de profunda melancolia, que essa palavra não sei se existia naquela época ainda, mas... na verdade, esse termo, se eu não me engano, foi Talvez, tipo, não com essa palavra, esse termo específico, mas eu imagino que ele foi cunhado posteriormente. Sim, mais da época do Freud. Acho que século XVII, porque eu tenho uma menção que eu tô acompanhando aqui, que eu trouxe alguns pontos, mas como é mais pra frente, a gente coloca. Mas estado de tristeza perpétua, de apatia... Sim. Inclusive isso daí é interessante, você mencionou, eles falam que o primeiro quadro de ansiedade, inclusive, tá mencionado nos escritos do... Como é que é? Hipócrates. É que eu peguei em inglês, né? Existe uma obra chamada The Corpus Hipocráticos, né? Que é a coletânea lá de textos e tudo mais, que eles fazem a menção do caso de um grego, eu não recordo o nome, uns rapaz, tudo mais. Menino formoso. Não, eu digo, tipo assim, lá dentro existe uma menção a um caso específico tipo assim, que é uma pessoa que tá sofrendo por algo ainda que não aconteceu, entendeu? E aí eles definem aí exatamente o que seria o primeiro momento, a menção a algo, tipo assim, nas linhas hoje que a gente tem de ansiedade. O primeiro registro que seria enquadrado como um caso de ansiedade clínica. E de depressão também. Não coincidentemente, foi um dos primeiros a registrar esses diagnósticos. Então, com base no que ele registrou, eu li numa das fontes, todas como sempre nas referências, de que foram 2000 anos onde esse corpus aí que ele escreveu foi a base da medicina durante todo esse tempo. Então, essa teoria dos fluidos aí, Eram 3 fluidos, né? Quatro fluidos. 4 fluidos essenciais, que é a bile negra, a bile amarela. Acho que não é necessário entrar no detalhe, mas era uma coisa relacionada a equilíbrio de fluidos corporais e que eles tratavam com sanguessuga, tratavam com
misturas Tomar uns remédios herbais. muito doido. Mas era uma questão de buscar o equilíbrio químico, biológico daquela pessoa. Então foi aí que... Inclusive, ainda só para pontuar, para como a gente está falando desse período clássico, dando essa perspectiva mais biológica, né, entre aspas, a gente também tem até uma filosófica. Se eu não me engano, pelo que eu li aqui, inclusive nos pontos que eu anotei aqui, é que dentro da própria escola do estoicismo, por exemplo, figuras como Cícero, Sêneca. Sim, Sêneca. Eles fazem menção a um estado chamado de paz de espírito. Inclusive, num desses estados de paz de espírito, eles têm um termo que eles cunharam, na verdade, se eu não me engano, foi Cícero, numa das obras deles, que ele coloca como angor, que é efetivamente o estado de ansiedade, né? Ou ansiedade atual que a gente chama. Então, você tem toda uma perspectiva biológica, mas ao mesmo tempo essa filosófica, que poderia ser o que a gente considerar aí um pilar, ou ser uma pedra angular para o início da Sim, da de fato, até etc. o Aristóteles chegou a dizer que o quadro de ansiedade era uma falta de convicções morais, era uma debilidade das pessoas que não tinham clareza do conhecimento e que buscar o conhecimento acalmava os ânimos e deixavam um equilíbrio, trazia um equilíbrio mental. Buscar o conhecimento vai te deixar mais depressivo. Dependendo do que você tá ali, é capaz. Não, mas o interessante da histórica ainda no período clássico é isso. Sempre teve, digamos, soluções antes de investigações de causas realmente biológicas, sociais, psíquicas, psiquiátricas. Mas com o advento dos registros na Grécia Antiga, começou a ser estudado também como causas biológicas, mas sempre sendo acompanhado pelas reflexões filosóficas da época ou culturais. E isso evoluiu na Idade Média, que eu acho que é outro grande período, porque por 2000 anos, como a gente disse, foi mais ou menos tratado nas vertentes gregas, de colocar sanguessuga, de tomar essas misturas aí herbais. Mas era uma epidemia lá? Acho que essa é a pergunta. É uma epidemia hoje? É a primeira pergunta. Era uma epidemia lá? Não, porque não tinha registro de pessoas, estatisticamente falando, qual a porcentagem que tinha isso, ninguém nunca vai saber. Tem registro de um ou outro caso, mas não sabíamos se era 10% da população ou 20%, ninguém sabia, ninguém tratava, ninguém procurava. Até porque as pessoas também, durante todo esse período, mesmo na Grécia, tinha o costume de serem isoladas da população, digamos, considerada normal. Até porque o que a gente define... Eu ia falar exatamente isso, né? Mas é isso, de que não, as pessoas ficavam em casa. A gente até vê em filmes assim que não deve ser usado como referência científica ou acadêmica para nada. Mas que as pessoas com debilidades, deficiências eram isoladas, ficavam dentro de casa, eram, digamos... Excluídas, Eles não mensuravam o nível de exclusão. Até porque você nunca via aquela pessoa, você não tinha o nível de exposição que a gente tem hoje com todas as plataformas sociais, mídias, etc. Um leproso andando no meio da cidade, né? Ou uma pessoa com doenças mentais. Sim, exato. Ficava trancado. As famílias tinham vergonha até de expor, porque pensavam que era castigo dos deuses. Sim, tinha várias associações também, aí, digamos, supernaturais em relação ao que aquilo significava. Então, era epidemia antes? Ninguém sabe. Pode ser que tenha sido. Falar que é uma epidemia hoje, pontualmente, parece válido, porque hoje temos os dados e temos, assim, a gente vai chegar lá ainda, mas comparado a 30, 50 anos atrás, sim, dá pra ver aumentos, mas comparado a 2000 anos atrás, não. Eu acho que é até interessante esse tipo de abordagem pra gente entender que, tipo, que é um negócio que acompanha... É um estado que acompanha a sociedade desde que sociedade é sociedade. Você citou o caso dos homens da caverna, por exemplo. Então, quando eu escuto muito o pessoal abordando, principalmente que você comentou esse cenário, é frescura, ou antigamente não era assim, esse tipo de coisa, eu imagino que seja pelo... Como eu posso colocar? De não ter a mesma exposição. Não, é que não tem a mesma exposição, tipo epilepsia, né? Como que é a pronúncia? Epilepsia. Não, antigamente não existia. Né? Era exorcismo, era demônio que estava possuindo. Então, obviamente, hoje tem muito mais do que antes. Mas acho que esse é um elemento. É um elemento que acho que é bom lembrar, é interessante conhecer, porque tem gente que realmente pensa que é uma invenção moderna, assim como o déficit de atenção lá. Então... complementando aí a Idade Clássica, um outro momento em que se passou a ter mais registro e mais diagnóstico da coisa foi no século XVII,
com o advento da psicologia, um dos grandes fundadores aí, o nosso amigo Freud. Não, na verdade eu vi uma outra menção no período... no século XVII também. Uhum. Mas eles mencionam aqui, principalmente uma obra francesa, um autor, né? Na verdade já era médico, entre aspas, né? Chamado Robert Burton. Porque essa obra dele, o que acontece? Nesse período, ainda ele foi o precursor do quê? De consolidar o período... A obra dele chama Anatomia da Melancolia? Exato. Sim. Exato. Ou seja, ele conseguiu condensar um pouco do conhecimento do período clássico e trazer uma perspectiva moderna dentro desse quadro. Mas, claro, diferente, a obra dele específica era fundada na questão da depressão, no caso, melancolia, né? Sim. Mas ainda assim, dizem que ele serviu como uma transição entre períodos, né? Porque ele conseguia trazer aquela carga mais filosófica das coisas, mas ao mesmo tempo dar uma abertura para algo mais empírico, por exemplo, uma abertura científica, etc. Ele fala bastante da teoria dos fluidos, mas já com o melhor entendimento da anatomia humana, de o que é cada fluido. Inclusive... E é uma obra mega. Inclusive um tomo de 1.500 páginas. Inclusive tem uma menção interessante que ele faz já as primeiras... Não sei se ele foi o primeiro, mas uma a ser considerada de fobia social foi ele, nessa obra dele. No caso, ele cita alguns casos de romanos e gregos, mas aí ele seria um dos primeiros a fazer, a cunhar isso, entendeu? Sim. O que acho que é legal, complementa aquele ponto de... É uma epidemia hoje, no passado não existia realmente, em 1640, acho que foi publicada essa obra aí, tinha um livro chamado Anatomia da Melancolia. Então, para que tivesse essa, digamos, necessidade em termos acadêmicos, literais, para ter uma obra dessa... De 1.500 páginas, porque alguma coisa tinha. Algo existia, né? Não é que ele tava sem fazer nada e inventou. Vamos pegar esse negócio aqui que ninguém nunca nem ouviu falar. Até porque ele sofria também. Um dos autores, um dos livros que eu consultei para esse episódio, o autor leu esse livro aí de 1.500 páginas. E ele disse que é uma obra de desespero pessoal também, que o autor obra melancólica. Diz que o autor, ele fala que o autor varia bastante entre observação e casos pessoais de que ele sofria e que ele dá vários exemplos da vida dele mesmo durante essa obra, e que é uma perspectiva da vida dele, além da sociedade, que também reflete o que ele estava passando ali, mas o próprio autor já sofria disso, não é que ele estava fazendo uma mera observação. Inclusive, eu acho que em termos de absorção é até melhor, né, pra leitura. Por exemplo, você tem porque uma coisa é você ler algo num campo teórico, ou sei lá, um artigo científico. Terceiro, né? Um artigo científico. A partir do momento que você tem... experiência pessoal. Uma experiência vívida, eu acho que dá pra criar até um link com a coisa, entendeu? Sim, você tem aquela autoridade pessoal, além da autoridade acadêmica. E até aproveitando a brecha aí, vamos lembrar os ouvintes, principalmente quem está chegando agora, porque viu o tema, não sei, talvez outros podcasts não abordaram o assunto. Não somos médicos, psiquiatras. É verdade. Só curiosos. Nosso expertise técnico aqui é zero. Inclusive é capaz de um dos três sofrer um quadro de ansiedade, provavelmente eu. Talvez no nível pessoal estamos descobrindo aqui propensões. Mas lembrando, não tome nossa palavra como... Entenda aqui como uma porta de exposição para as coisas. Isso, como é o que eu sempre digo, mas faz um tempinho que eu não digo. A gente conversa, a gente começa o assunto aqui no VB. E a gente tenta demonstrar que é possível fazer melhores perguntas sobre os tópicos abordados, investigando um pouco mais sobre cada tema. Então, nada tudo no preto e branco. Então nada de mandar e-mail pedindo receita para remédio, ou simpatia, ou esse tipo de coisa, tá? Então, por favor. Não vai fazer que nem um caso que acho que a gente já comentou aqui, que a gente fez um episódio sobre órgãos, sobre vendas de órgãos. Venda de órgãos. E nos mandaram mensagem perguntando se a gente vendia. Não, tá? Eu sei que é a Polícia Federal, eu sei que são vocês que fizeram isso, mas gente, por favor. A única terapia que a gente oferece aqui é o próprio programa. Exatamente. Assim, esperançosamente, acreditando que isso tem um efeito terapêutico positivo. Mas, voltando ao tema, ali, então, um dos grandes momentos aí de consolidação dos sintomas e do momento cultural do tema foi essa obra aí, bem colocado, antes até do Freud, da Anatomia da Melancolia. E depois disso, eu não sei se você tem alguma referência aí, mas eu acredito que o Freud foi o grande divisor. Tem? Qual seria antes do Freud? Na verdade, não é ele especificamente, mas é do mesmo período, né? Na verdade, dizem que, a partir do século XVIII, mesmo que começou a sair um maior número de publicações clínicas e tudo mais, que inclusive aí foi saiu a primeira referente aos ataques de pânico.
Só que o que acontece? Eles eram determinados como coisas separadas, entendeu? Eram quadros divergentes. É tipo, no período XVIII, diz que foi o momento que começou a surgir mais, entendeu? Beleza, século XVII, você teve aí a obra como, pedra angular. A anatomia da melancolia. Mas a partir do século XVIII, você já tinha uma exposição maior. Então, acho que nesse contexto, a gente pode entender que depois da obra do Robert Burton, aí você tem uma quebra de muitos mitos e começa a se tornar um assunto mais palpável, né? Inclusive até a própria forma de observar os indivíduos que sofriam com isso. Por exemplo, as primeiras clínicas para tratamento. Tudo bem que dava um mata-leão no cara, a gente sabe que talvez não funcione. Fazia lobotomia. Fazia lobotomia, sim. Mas ainda assim é uma perspectiva do quê? Que é um assunto que está começando a ser tratado. Era um quadro nova, médico. Uma ciência nova, entendeu? Durante toda a Idade Média ainda tinha muito estigma em relação a ser possuído pelo demônio, um castigo. Porque inclusive eles mencionam que no período do clássico, para essa obra da Anatomia da Melancolia, existe um gap muito grande. Claro, teve descobertas de alguma forma pequenas e tal, mas não tão relevantes, entendeu? Então eles falam que existiu esse gap entre esses períodos. O período das trevas também, né? Tem que lembrar o que implica falar coisas diferentes do status quo e pesquisar razões biológicas mais do que supernaturais nesse período. Mas depois da Renascença, quando sim teve um empurrão bastante grande para o método científico e para as diferentes diretrizes de pesquisa, tanto no ramo médico, estritamente falando, assim como no ramo psicológico, que passou a ser contemplado, quando antes era tudo misturado. Nova ciência. Então, até complementando o que você disse aí, tinha livros tratados em 1807 já, cujo título era Tratamento do Temperamento Nervoso. Nossa. Em 1807. Tratamento do temperamento nervoso? Aí realmente de 1807 foi aplicado esse livro. É um tema assim, tava flutuando, tá ganhando mais atenção na medida que foram se diferenciando as áreas de conhecimento e... Sim. Aí sim, acho que chegamos no Freud. O Freud é um divisor de águas no tema aí, porque até esse momento, ou digamos em grandes linhas até esse momento, era tratado meio que com base na teoria lá do Hipócrates, de fluidos e algo psicológico, e Freud veio e disse, talvez não, talvez o problema seja os traumas da infância, os desejos reprimidos. Seu eu aí. O ego. Ele foi o primeiro que deu atenção realmente exclusiva ao termos de distúrbio de nervos, que lá ele chamava de neurose. Ele deu o termo neurose, que hoje seria o mais próximo da ansiedade que tinha. Que está misturado com melancolia. A palavra ansiedade até existia, mas não era usada no mesmo sentido que usamos hoje. Mas a neurose, especificamente, sim, enquadrou. Diferenciou a ansiedade da depressão. Tinha um pouco mais de ansiedade, você era neurose, neurótico, e você tinha apatia constante, patológica, você tinha melancolia, sofria de melancolia no sentido diferenciado da coisa. Então Freud foi um dos pioneiros nessa vertente de olhar para a mente humana mais do que para o corpo humano, em tentar desmembrar as causas e as soluções para esses quadros aí. Eu acho que a partir disso realmente teve um boom aí muito grande. Inclusive, na verdade, pessoal, é importante mencionar o Freud, claro, mas eu mesmo descobri que fora um cara, por exemplo, a psicanálise do Freud, eles citam outras duas escolas da psicoterapia que são recentes, né? Que uma que, na verdade, eu não conheço muito, que é a psicologia individual de Adler, que eles chamam, e a outra que era a própria logoterapia, né? As três são consideradas como as escolas vienenses escolas vienenses, né? Mas são modernas, bem modernas, depois da Segunda Guerra Mundial. O Freud tá um século, um século pelo menos antes disso. Eu digo que a partir disso você já tem uma... Sim, ele dá o pontapé inicial para olhar para esses quadros como um problema da mente mais do que do corpo, o que era visto até esse momento. Então era epidêmico, não tem nenhuma estatística que você vai poder olhar e confirmar ou não, mas sim era pauteado. E aí acho que o grande, aí, avançando na história do quadro, o grande ponto depois de Freud, de antes e depois, em mais ou menos 1950, porque até aquele momento, independente se era razão biológica ou se era traumas da infância, mesmo Freud tratava, além da psicanálise, com um pouco de heroína e cocaína. Os medicamentos, quando não eram isolamento, quando não eram só a psicoanálise por si mesmo, eram de drogas. Opioide, quer dizer, ópio, né, mais do que opioides,
e morfina, que, ó, lembrando, naquela época não era proibido, não era considerado droga, não tinha nenhum movimento. Até um bom complemento para esse episódio aqui é o VB303, VB+03, drogas. Lá a gente fala também um pouco da história de como as drogas foram criminalizadas e como qualquer médico em 1910 te prescrevia morfina ou heroína, assim, como a real solução pro seu problema. Chega no médico, uma carreirinha, César. Vai, meu amigo. Dentro desses problemas estavam as condições clínicas aí de ansiedade e depressão. Mas foi na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, que tudo mudou. Para essas questões aí. Porque até todo mundo voltou da guerra zoado? Não, porque até aquele momento não existia algo que hoje... Vamos entrar já no ponto controverso já, que é a indústria farmacêutica. Não tinha um remédio para tratar depressão ou ansiedade. Até porque tu não conseguiu isolar os químicos. Os químicos para fazer as coisas, né? Mas não tinha farmácia, os médicos não eram especialistas como hoje, eram mais generalistas. À medida que o conhecimento, a tecnologia, etc., foi avançando e essas brechas foram se abrindo, brechas no sentido branch, o que seria ramos. À medida que esses ramos foram se consolidando, surgiram os medicamentos para esses quadros, que curiosamente vêm das histórias mais bizarras que você pode conhecer. Um dos primeiros antidepressivos veio de combustível de míssil, que na Segunda Guerra não era usado. O que a gente faz com isso aqui? Inclusive é engraçado traçar um paralelo disso, porque eu li, justamente entrando nesse mérito farmacêutico aí, não era propriamente para cuidar desse tipo de quadro. Sim, esse é um excelente ponto. Mas o que acontece? Era um certo estímulo para o cenário da guerra, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas os próprios soldados nazistas, principalmente as divisões da SS, durante conflitos muito extensos, eles faziam consumo de metanfetamina para estimular o combate, né? Então, tipo... por exemplo, você conseguir, sei lá, ficar combatendo por mais de 48 horas seguidas, esse tipo de coisa. E como a guerra do opioide lá entre a China e a Inglaterra também prova, eles podiam usar aquilo para deixar a população mais suscetível também ao ataque. Então, mas o curioso aí, além desse fato de ser usado na guerra, é que a necessidade foi paralela da guerra em termos de sintetizar novos químicos. Teve um aí de míssil que ninguém sabia mais o que fazer com aquelas substâncias. Eles começaram... Não foi toma. Isso que é o legal. Experimentei. Não é bem nisso. Foi uma das maiores percussores de remédio antidepressivo, segundo esse livro que eu estou usando como fonte, eles tinham a necessidade de conservar a penicilina. Que a penicilina, lembrando, também não foi inventada faz muito tempo, mas muito difícil manter os micro-organismos da penicilina sem expirar, que tem um mold, como se traduz mold em português? Dá uma frase de mold. Mold, tipo, quando a coisa fica... O pão tá mofo, isso. Não mofar o micro-organismo necessário para penicilina. Então eles usaram um desses derivados químicos aí, tentando ver o que funciona para conservar melhor. Lembrando que lá não tinha nem geladeira, hein? Você tem que lembrar que a geladeira é uma invenção bastante moderna. Então eles estavam pesquisando bastante o que dá para conservar a penicilina. E um dos químicos que eles acharam era um que quando eles deram para ratos, para medir o nível de toxina, porque eles tinham que fazer isso também. Eles falaram, desenvolvendo isso daqui, mas quão tóxico é? Se alguém engolir, vai morrer ou vai ficar ruim? E para isso eles usaram de animais para fazer experimentos, para ver se ia morrer ou se não. Aí quem ama os animais, sinto muito, os animais foram estritamente necessários para o desenvolvimento da medicina moderna. E um desses estudos aí, eles viram que os ratos que tinham a tendência a serem mais hiperativos ficavam extremamente calmos. Olha só. Então o nível de toxicidade era, eles não morriam, mas ficavam calmos. Falou, opa, tem coisa aqui. E aí eles fizeram experimento em coelhos também, viram que tinha a mesma relação, os coelhos estão sempre pulando e fazendo outras coisas, todo mundo sabe o que o coelho faz. Começaram a ficar bem de boa, bem relax, e eles deram essa substância química aí para pacientes de manicômios. Lembrando, complementando lá que as pessoas eram isoladas ainda, quem nunca ouviu história de manicômio aqui, que era uma forma de tratamento, por assim dizer. Eles começaram não tinha comitê ético naquela época, você lembra disso também. Então, você sintetizava uma substância que você achava que podia dar alguma coisa, você ia lá e dava pra galera. Vamos ver o que acontece. Era literalmente assim. Você testa nos loucos ou nos presidiários? Você fazia, era possível, você nem ia ser recriminado.
E eles relataram que teve uma melhora, assim, absurda nos quadros dos pacientes. Mais agitado e tudo mais. Quem tinha sofrido de esquizofrenia, bipolaridade, etc. Eles notaram que fazia a pessoa voltar ao normal. Que as pessoas estavam... Tem até um relato de um livro baseado nesse período que diz que o manicômio de Nova York ficou vazio depois que essas substâncias foram provadas lá, que as pessoas começaram a dançar, começaram a conversar coerentemente umas com as outras, e eles fecharam a porta do manicômio. E aí foi... O dono desgraçado me faliu. Olha, eu não sei se eles pagavam naquela época. Era a iniciativa mais do governo de manter o pessoal fora da rua, né? De não matar. Possivelmente problemático, forçadamente fora das ruas, né? Então foi economia. Mas aí em 1950 foi quando eles criaram o primeiro composto químico chamado hoje que a gente chama de tranquilizante. Foi daí que veio todo o momento eureka da indústria farmacêutica, que também estava consolidando, de que eles podiam dar um remédio para tranquilizar, que não era os remédios que assim naquela época já eram, digamos, drogificados, já eram proibidos, como heroína, como morfina. Tinha um composto químico sintético que eles podiam dar para as pessoas ficarem mais tranquilas. E essas pessoas, no primeiro momento, foram essas, digamos, versões mais extremas de quadros mentais, de novo, bipolaridade, esquizofrenia, etc. Mas também pessoas ansiosas, pessoas naquele momento consideradas melancólicas, neuróticas. E eles criaram dois remédios aí, não lembro especificamente o nome, mas foram os 2 remédios mais vendidos nos Estados Unidos depois de aspirina naquela década. Então, as empresas por detrás disso lucraram muito e a partir dessa base química eles começaram a explorar outros compostos sintéticos. Falando, ok, isso daqui te deixa relax. Esse te deixa agitado. Esse te deixa um pouco mais agitado, porque uma coisa você tá tranquilo, que aí entra a mistura lá da depressão e ansiedade. Se você é ansioso, obviamente ficar mais tranquilo ajuda. Mas se você tá deprimido, ficar mais tranquilo... Não vai te ajudar. Não necessariamente é o que você tá buscando. Então eles começaram a fazer vários e vários experimentos, sintetizando ali uma estimativa de até 50 compostos químicos por mês, que as empresas assim faziam, e dava para rato, dava para coelho, ia para os manicômios e via o que dava. E desses vários e vários experimentos aí, eles foram concluindo que tinha compostos que trabalhavam mais para te animar, que é o caso de pessoas depressivas, e tinha outros que era mais para tranquilizar, que é o caso da ansiedade. Então, a partir daí foi que, com muito dinheiro e intenções de lucrar, a indústria farmacêutica foi separando o que tratava o que e criando categorias diferentes. E tá aí, talvez, uma das coisas que mais me surpreendeu em toda essa pesquisa. De que, até 1950, não tinha uma separação clara entre essas duas coisas. O Freud lá dizia neurose, dizia melancolia, né, tava sempre junto e tratava com psicoanálise do mesmo jeito. Mas não foi até 1970, para ser mais pontual, que um remédio para ansiedade surgiu no mercado. E, coincidentemente ou não, o diagnóstico ansiedade, como conhecemos hoje, também surgiu. Antes era, assim, um mar de possíveis sintomas associados a isso, mas não era um caso clínico específico. Mas a partir do momento que eles acharam um quadro para depressão e um quadro para ansiedade, com moléculas químicas diferentes, isso passou a ser... mercado. Também. Passaram a ser diagnósticos. Então, essa história aí é uma epidemia hoje, ansiedade e depressão? Você pode dizer que sim, baseado na definição recente e o diagnóstico recente, porque aí tá outra grande surpresa, continuando a história aí. De 1970 para cá, isso é o quê? 30, 40, 50 anos? O índice de pessoas estimadas em sofrerem de algum desses quadros foi, segundo esse livro aqui, segundo a própria OMS, de mais ou menos 1 a 5% da população mundial para 15 a 20% da população mundial, que é estimada de ter esses quadros, sofrerem desses quadros. E aqui vamos ser bem enfáticos em falar em correlação e não causação. A partir do momento que você tem um composto químico já desenvolvido, qual o próximo passo se você é uma empresa? Ai, meu Deus. É vender. E o que você faz para vender? Você influencia a maneira... Você cria necessidade. Você cria necessidade. Você influencia a maneira de diagnosticar e você influencia diretamente a maneira de tratar. Então, como no caso da ansiedade, o próprio autor desse livro diz... Foi criado o primeiro tratamento e depois o diagnóstico. Eles encontraram um tranquilizante lá que funcionava especificamente para ansiedade e falaram, o que a gente trata com isso? Falaram, vamos dá para separar isso daqui, definir dessa maneira aqui, então vamos criar o quadro clínico da ansiedade.
que aqui, já no contexto americano, lá eles usam um manual chamado de DSM, que é o Manual do Diagnóstico Estatístico, como que é? Médico, DSM, né? Diagnostic Statistic Manual. É o Manual de Estatística e Diagnóstico. Eles têm um quadro de sintomas que eles classificam para ter um quadro clínico. Por exemplo, a depressão tem uns 8 itens, e se você tiver 4 ou mais deles de maneira recorrente, você é classificado como depressivo. A ansiedade também. Nessa categoria aí. Você tem uma listinha lá, se você entrar dela, você tem esse diagnóstico. Se você entrar em outra listinha, você tem outro diagnóstico. E esse DSM aí, hoje ele já está na 5ª versão. Desde 1960 até a última versão foi em 2013. Antes tinha ao redor de 80 páginas, hoje tem mais de 500. Antes tinha ao redor de 20 diagnósticos, hoje tem mais de 200. São 256 possíveis diagnósticos. Coincidentemente ou não, você tem quase o mesmo tanto de remédio novos aí para cada diagnóstico que hoje é contemplado lá. Então, de novo, é uma epidemia hoje? Numericamente, em termos assim comprovados de quanto tinha no 1970, quantas pessoas eram diagnosticadas com isso? 1%, 5% da população. Hoje, quantas pessoas são? Entre 10 e 15. Aumentou bastante. Você não pode falar que não aumentou, mas aumentou com base no quê? É outra pergunta. Pessoas tinham diagnóstico antes? Tinha acesso a médico? Tinha acesso a psicoterapeuta? Acesso à própria informação de que você poderia ter isso. Então é uma pergunta bem mais complexa do que aparenta em primeira... porque essa situação de criar primeiro o tratamento depois o diagnóstico, você dá uma perspectiva de... não duvidosa nem nada do tipo, mas você vê que existem algumas certas condições criadas aí, né? Sim. Então... Isso pode levar a certas teorias de conspiração também, de que é inventado, é modinha, etc. O que não é realidade, porque, como a gente falou, esses quadros sempre existiram ao longo do tempo, com nomes diferentes, tratamentos diferentes. Lá na Ásia fala que é modinha. Mas onde está a linha? Acho que aí a gente volta lá naquela primeira pergunta lá de onde está a linha do que é normal e o que é clínico. Essa linha muda? Muda, e inclusive eu tenho um ponto que, depois que eu li em relação a esse assunto, que eu falei, nossa senhora. Na verdade, deixa eu até pegar pra vocês aqui. Essa daqui pra mim foi um divisor de águas. Foi uma pesquisa realizada pela Escola de Medicina e Saúde Pública lá de Wisconsin, nos Estados Unidos. É uma pesquisa de 2018. Determina que, aponta que existe uma predisposição genética de 30% a 40% dos casos em relação a tipo de transtornos. A gente está falando de uma possibilidade aí de algumas pessoas entenderem que seja por algum contexto ambiente, social, mas a partir do momento que você insere aí uma predisposição genética a esse tipo de quadro, até a forma de ver o tratamento já muda, né? Esse é um ponto importante, porque assim, os remédios foram inventados e o número de pessoas diagnosticadas para esses remédios aumentou também. Mas, ao mesmo tempo, também aumentou nossa capacidade de fazer os diagnósticos. Então tem que manter isso em mente, porque quando a gente fala das causas, por exemplo, antigamente, genética não tinha como ser uma causa, porque ninguém sabia. Exato. Então tem que manter em mente esses vários elementos que contribuem para o que a gente chama de epidemia hoje. Se você parar na rua e falar, é epidemia quadros mentais hoje, é mais provável que a pessoa vai dizer que sim do que não, porque a nossa exposição a eles é muito maior. Agora, o porquê? Porque tem melhor diagnóstico? Sim. Porque a indústria farmacêutica faz um esforço tremendo para vender o que já desenvolveu? Também. Porque descobrimos causas genéticas? Também. Mas em que medida cada um contribui? Isso é o que a gente vai discutir de agora em diante, depois de já ter fechado essa história aí do como foi desenvolvido ao longo do tempo. Porque aí a coisa fica ainda mais complexa. Não, assim, é maravilha, hein? Quando você acha que... quando você finalmente coloca o pezinho e fala, aqui deve estar firme, o negócio afunda, né? Mas só para principalmente as pessoas mais ansiosas aí, fechar a pergunta, é uma epidemia hoje? Talvez. É isso que eu ia falar. Eu perguntei se era uma epidemia hoje. Depende do contexto. Depende de como você define, está comparando com que época e segundo que diagnósticos. Porque, de novo, se você definisse, mesmo na década de 70, depressão, segundo esse manual aí dos Estados Unidos, menos pessoas teria do que tem hoje, quando eles já aumentaram o número de itens na lista, que abriram, está mais abrangente as definições. Então, consequentemente, mais pessoas vão poder sofrer daquilo. E, coincidentemente ou não, mais pessoas poderão consumir o remédio que cura aquilo também. E, de novo, só manter essas variáveis em mente aí.
E para fechar o círculo aqui do que foi biológico, o Freud disse que era psicológico. Nessa última metade do século XX aí, volta para o biológico. Como o Pedro disse aí, tem fator genético, tem o fator do nível de serotonina no cérebro, que passa a ser não só traumas da infância e desejos reprimidos, o que foi de Freud até 1950, mas também algo mecânico, algo mais estritamente biológico, neurológico, que passou a ser tratado com base nisso também. Então saiu lá da Grécia Antiga com base nesses fluidos e voltou para a modernidade com base de, em vez de chamar de fluidos e humores, vamos chamar de neurotransmissores. Chamar não, né? Porque realmente existe, mas vamos focar nos neurotransmissores, vamos focar no saco de enzimas que está implicado nisso. Então, hoje, esse é o momento histórico que a gente está. Realmente é um círculo o negócio, né? Mas tem os dois, né? Não é que é só isso, mas a psicoterapia ainda é muito forte, mas hoje você voltou a esse foco também biológico, hoje neurológico, que a gente vai falar mais. Estimule ao VB continuar trazendo esse tipo de informação, se tornando um padrinho para aqueles ouvintes que são novos, no caso. Isso não gera uma ansiedade, né? Ou aqueles mais antigos, pra gente entender que eu sofro de ansiedade quando eu olho o padrinho, esperando vocês participarem para ajudar o projeto. Todo mês não é clínica, mas podia ser crônica, né? Podia ser crônica. 3 anos já. Olhando mensalmente. Para aqueles que não podem ser padrinhos, tem outras maneiras de ajudar. 2 grandes maneiras. 3, na verdade. A primeira, vou dar mais fácil para talvez que exija mais tempo. A mais fácil é contribuir clicando no link do Promobit. Promobit é uma plataforma de promoções que agora oficialmente é parceiro do VB. Obrigado, Promobit, pela oportunidade. Obrigado, gente. É uma plataforma, para quem não escutou os outros episódios ainda, que agrega promoções ao redor do Brasil. As promoções são curadas por pessoas, então não é bot russo que manda pop-up no seu computador. Lá você pode encontrar as melhores promoções para os produtos que você está buscando em qualquer lugar do Brasil. Pode filtrar por região, por loja, etc. Mas também tem a grande vantagem de colocar itens na sua lista de desejo. O que permite agora, Natal chegando, você quer dar aquele presente, deixa aquela TV 75 polegadas ali no alerta, e quando entrar alguma dela, esse item em promoção, você vai ser notificado e pode fazer a melhor compra. Então, o que melhor do que nos ajudar, te ajudando também. Todo mundo está ganhando aqui. Economizando um pouco, descobrindo essa plataforma, e só basta um clique. O link aí pelo Veja Bem, tá nas referências. Eu já me cadastrei, eu uso, vocês... Sim, eu uso. Vocês também. Tivemos bom feedback dos nossos ouvintes que já usaram. Então, recomendamos sem medo. Pode usar a plataforma legal, que realmente vai trazer economia para os gastos aí de vocês com o fim de ano. Não vai afetar seu emocional, vai afetar de forma positiva. Isso. E a outra segunda maneira de ajudar é fazendo um review, deixando as estrelinhas no iTunes, na plataforma que você utilizar. Rapidinho, deixa as estrelas, um comentário se puder, para que mais pessoas descubram o Veja Bem e o nosso alcance aqui aumente. Gente, lembrando também que o Veja Bem tá no Spotify. Todo mundo tem Spotify hoje em dia. Então você tá com seu amigo, tá escutando música, dá aquela comentário, você escuta podcast, recomenda, pede pra ele curtir. Dá até pra criar playlist agora. Agora você tem uma playlist lá dos os episódios mais interessantes do VB que você já escutou. Ou de outros podcasts também, não vamos ser tão exclusivos, não. Mistura, só bota um episódio do VB. Mistura. Coloca lá saúde mental e coloca esse episódio, depois outro episódio dos podcasts. Manda para aquele amiga que se beneficiaria escutando essas informações. E a terceira e última forma de ajudar, que também é bastante simples, é a nossa pesquisa demográfica. Queremos saber quem vocês são, qual a idade, onde estado vocês estão morando, para que a gente possa usar dessa base para aumentar o nosso alcance com os parceiros comerciais, como o Promobit, e talvez institucionais, como o IPED, que também continua o nosso link lá para cursos com desconto exclusivo. Então, essas 3 coisinhas. Se puderem fazer as 3 como presente de Natal... Nossa Senhora! Nossa! Muito obrigado. Bom, depois a gente definir todo esse contexto histórico aí e definir... Não definir, né, se é uma epidemia ou não, mas... Vocês entenderam? As melhores perguntas para... Pois é. Então vamos focar mais no hoje aqui. O que é ansiedade e depressão hoje, que pode ser considerado, e o que não é? Como vocês
Pega o DSM pra ler. Tá lá. O que é hoje é uma margem interpretativa Nossa senhora. Gigantesco. que entra no checklist. Aqui no Brasil, não sei exatamente como é definido, como que cada médico faz o diagnóstico, mas não é uma coisa tipo osso quebrado. A primeira coisa que tem que lembrar é que não é que você vê um raio-x e fala, tá com depressão, não dá. Uma coisa que eu já ouvi sobre depressão, que é um conhecido ia no psicólogo, falou que há uma diferença em você ter depressão Sim. e realmente há momentos que você está Um estado, no tipo, estado de como se fosse depressão. estado emocional, né? Sim. Então, para definir realmente o que é, além de considerar todo esse elemento histórico aí, que já foi diferentes coisas, diferentes momentos, tem que considerar as principais causas também, que a gente não vai falar agora. Mas só o que é, no geral, hoje é uma definição que distintos países usam diferentes métricas para concluir. Então, a definição dos Estados Unidos, depressão nos Estados Unidos pode ser levemente diferente de depressão no Brasil, pode ser diferente de depressão na África, por exemplo, onde até um nome bem comum lá é Tunksisa, que é pensar demais, mas não é é uma coisa de que não entra no checklist, é só de que a pessoa está inabilitada a seguir com as tarefas rotineiras. Então, elas entram no bolsão de similaridades que a gente já falou aqui, e isso não mudou. Apatia para caso de depressão e medo constante sobre um futuro incerto por causa da ansiedade. Até que ponto é normal, como o Pedro já falou, e até que ponto é limitante ou patológico, depende de se vai considerar 6 meses, vai considerar 1 ano. Inclusive a menção, algumas pessoas tendem a entender isso como... Porque querendo ou não, você tá no cenário também, não só anos, mas pela vida toda também, né? Sim. Tem casos aí a rodo disso, de recaídas e etc. Eu conheço um caso pessoal de uma pessoa que sofre disso, por intermédio aí da minha namorada, acabei conhecendo. E não é uma coisa recente, tipo assim, é um negócio que vem durante a vida toda, né? Sim, o que você falou que bom, primeiro não é necessariamente uma coisa só, porque a gente já elucidou já as diferenças, mas como você tem que fazer um modelo para entender melhor, um modelo que é muito usado hoje, embora tem gente que discorde da validade, é que tem 2 tipos de depressão, aqui focando mais em depressão, que é da endógena e exógena. A endógena seria mais com base em equilíbrio químico cerebral, que é você não tem a capacidade, quer dizer, o seu cérebro não tem a capacidade de fazer os hormônios lá de se sentir bem, que é a serotonina, dopamina, etc. E tem que ser tratado quimicamente isso, e o outro é momentos da sua vida, é a morte de alguém próximo, é um parceiro romântico que já não é mais parceiro. Perdeu o emprego. Tem essas várias situações aí que podia existir. O que é hoje pode ser algo biológico, pode ser algo do contexto da vida. Mas sempre foi assim? Não necessariamente assim, também não. Mas, segundo, de novo, essas grandes definições aí, onde você traça a linha do que é patológico e onde não é, depende das causas. Exato. Você falou desse de causa, teve um outro ponto que eu vi que eu também falei, não é possível. Se parando pra pensar, sentar, pensar um pouco, você consegue imaginar. Mas eu vi um comentário sobre, na verdade, pra vocês entenderem o contexto da coisa. Eu tava acompanhando, um tempo atrás, eu tava acompanhando um documentário falando sobre beleza e etc. Esse documentário, calma, dentro desse documentário tem uma parte que ele aborda a parte de arquitetura de uma cidade. Inclusive, dentro desse conceito de arquitetura, existem pesquisas que comprovam, por exemplo, que ambientes, por exemplo, como um CDHU da vida, ou essas populares, assim, tendem a ter um impacto negativo, inclusive, nessa questão emocional das pessoas. Pela própria forma do negócio, a arquitetura do negócio tem um impacto emocional, podendo acarretar em quadros de ansiedade e depressão nas pessoas. Inclusive, tem um cenário contrário. Por exemplo, pessoas que tendem a viver em locais mais verdes, etc., tendem a melhorar o desempenho, tendem a ter um melhor emocional, tipo, melhorar o estado emocional, etc. Sim, o Pedro já está adiantando um pouco das causas, mas no contexto da pergunta do William aí, o que é isso, são quadros clínicos, segundo definições que se diferenciam, e o que não é, para o nosso propósito aqui de discussão, não é estresse. Estresse é uma das razões que você pode chegar nesse estado. Não é um sintoma, né? Não é burnout, não é esquizofrenia. Não é de transtorno bipolar.
O que depressão e ansiedade hoje não são essas outras coisas que já tem nome, já tem diagnóstico. Então, né, é importante não se confundir com, é só estresse, ou é só burnout, tá cansado. Não, é uma condição, clinicamente falando, que te debilita, que te limita, inibe a ter as atividades consideradas normais. Você não pode fazer uma apresentação porque você está ansioso, esse é um quadro clínico. Você está ansioso porque você vai fazer uma apresentação, mas faz do mesmo jeito? Mas já é uma ansiedade mais normal. A partir do momento que te trava, que te impede de fazer coisas que você normalmente faria, aí você, no geral, classificaria como depressão, ansiedade, dependendo do que causa e o que te limita especificamente. Tem casos de pessoas que não conseguem, por exemplo, pegar um ônibus, eu vi. Por conta disso. Então, o que é, batendo martelo para a última vez, coisas que te limitam a fazer coisas que você faria não fosse esses sentimentos intensos e recorrentes. Bom, agora que a gente definiu aí um pouco do que é o que não é, quais, que o Pedro até já entrou um pouco ali dentro do assunto, quais são as causas disso? Tem alguma que que eu queimei pauta. Pra mim, as duas que eu peguei mais, que realmente me chamou a atenção foi essa primeira do contexto ambiente, que eles chamam, né? Desde a questão tipo, de experiências, como o César citou antes, existem casos, né, que servem como gatilho, mas até pelo próprio local em si, que eu mencionei no caso da arquitetura, inclusive casos aí, que na verdade para mim que foi o mais impressionante foi a questão genética. Para mim só essa informação já muda todo um contexto aí, por exemplo, inclusive na abordagem de como tratar isso. Acho que aí é um dos temas mais controversos, porque existem 3 grandes bases das causas. Não é uma causa, não são 2, são 3 que todo mundo está de acordo que não é padronizado, pode vir daí. Que é a biológica, que essa é bem... Bom, é antiga, mais recente. Olha o círculo de novo. Paradoxicamente, a mais antiga, a mais recente. Que é desequilíbrio químico, a sua capacidade de gerar ou absorver a serotonina, o tamanho do seu hipotálamo, que gera neurônios, tem uma questão de neurogênese também. Então é biológico. Em resumo, é biológico. Uma das causas é biológica. Outra causa, que essa seria o que eu dizia endógena, que eles separam lá nos tipos de depressão. Ou mesmo ansiedade, aqui a gente está pulando de um para outro, mas também... barra 2 aí, né? Também tem essa diferenciação aí. Outra base muito forte é a psicológica, que essa sim é mais recente, antes do Freud não era muito considerada, e hoje sim é um elemento que dificilmente você vai ver alguém se tratando de depressão ou ansiedade exclusivamente com remédio. Normalmente vai ter um terapeuta, vai ter um acompanhamento, porque é bastante intuitivo que as coisas não acontecem isoladamente. Então, tem as mudanças, tem as ansiedades que são geradas por contexto particular da pessoa. Pode ser trauma de infância. O Freud, embora exagerasse muito na causalidade do diagnóstico dele, tinha razão no sentido de que sim, normalmente acompanha. Você sofre de alguma coisa, algum quadro mental, alguma coisa possivelmente aconteceu na sua infância ou acontece na sua vida hoje. Então, entender esse contexto, principalmente para casos de fobia, quando você tem uma ansiedade extrema de ataque de pânico porque vê aranha. Isso não é biológico. Você não nasceu com esse medo de aranha, né? Porque a gente sabe que criança come aranha. Então, dentro desse guarda-chuva aí de depressão e ansiedade, tem tipos de manifestação aí mais para ansiedade, talvez para depressão, embora também se enquadre. Como eu disse, se alguém próximo da família morrer, você vai entrar nos 8 critérios lá do DSM dos Estados Unidos de depressão. Você vai perder a vontade de fazer as coisas, vai ter apatia, vai ter tristeza constante, falta de apetite, são coisas comuns. É tão interessante, de fato, de que no DSM lá, que eu falei, tem 5 versões, nas primeiras versões, o luto aparecia como uma exceção a essas regras aí para fazer o diagnóstico. Não, você comentou isso, eu vi um outro ponto. A pessoa, por exemplo, não sentir fome, tem justamente ao contrário. Também. Tem justamente ao contrário, que inclusive eu acho que foi numa das versões que foi adicionado, porque antigamente não era visto, né? Em grandes linhas, assim, comportamentos anormais. Come por ansiedade. Digamos que compensa por coisas que você está sentindo naquele momento. Então, nesse DSM aí, falar, você pode sentir tudo isso aqui e você não vai considerado depressivo se você estiver em luto. Aí o que complexifica mas qual o limite para isso ser normal? Tipo, 3 meses? Todo mundo fala, 3 meses, for um pai, a mãe, sei lá, um filho, filha, ok. 6 meses também é aceitável?
Um ano é aceitável? Você começa a complexificar a questão da linha. E tem... Bom, antes de chegar nesse momento, eu já volto para esse ponto aí. Mas esse é uma causa psicológica, é uma das causas da... É um dos três aí. É um dos três bases da depressão. Teve um trauma, teve um evento assim esporádico de forte impacto na sua vida, vai afetar e pode causar depressão e ansiedade, sim. Independente dos seus neurônios, do seu balanço equilíbrio químico. Se a dopamina estiver a 1000 no seu cérebro, meu amigo. E o terceiro fator, que esse sim talvez é um dos mais recentes a serem explorados de maneira acadêmica e rigorosa, é o social. Que afeta os dois primeiros. Dependendo do que você consome, sim, você vai ter um equilíbrio químico mais propenso para um lado, mais propenso para o outro. Por exemplo, quem toma muito álcool, quem usa drogas, já não está no equilíbrio químico para, digamos, ter o escudo biológico mais adequado para esse tipo para se desenvolver. Ambiente social, trabalho, vida urbana. Na verdade, tem até um ponto interessante que eu vi falando. Arquitetura, como você disse. Existe ainda métodos de terapia que o pessoal discute muito, que em alguns casos de tratamento é recomendado ao paciente se desligar totalmente de todo tipo de rede social, por exemplo. Sim, isso é o mais moderno, né? Pós-Facebook. Esse negócio que você fala que no social ele implica em tudo, eu lembro de uma frase que eu vi, o cara definindo um pouco, principalmente nesse negócio, nessa coisa do social, que é uma teia. O problema começou ali e automaticamente você vai se sentir no amplo no resto da sua vida. Uma das melhores frases que eu vi nesse sentido aí, vem do autor de um outro livro que eu também consultei para esse episódio, que ele diz, a questão não é tanto o que está dentro da sua cabeça, mas dentro do que está a sua cabeça. Dentro de que ambiente, de que círculo social, de que economia política, de que nível de regime. É você virar a mesa nesse sentido. Falar, hoje, na primeira vertente biológica, focamos muito no qual é o seu estado neurológico, o que acontece dentro da sua mente, mas o que acontece fora dela, dentro do que da sua mente. Porque você pode realmente sofrer de depressão de uma maneira isolada, você está numa ilha nada que acontece ali, independente do seu nível químico, pode causar esse distúrbio. E é aí que chega, acho que no ponto mais controverso de toda essa investigação aqui, pelo menos na minha perspectiva, que tem duas grandes escolas hoje, porque qual é a principal causa? A biológica, a máquina está quebrada, o problema está no hardware, e a psicológica social, o problema está no software. Então e eu não estou sendo dramático aqui não, existem realmente escolas fortes com defensores extremamente, qual é a palavra aqui? Intensos em suas abordagens de falar o problema tá só aqui, e outros falando, não, o problema tá só aqui. É extremo, eles defendem só... eles são radicais. Tem esses... A maioria das pessoas que estão olhando o assunto assim vão dizer, é um pouco dos dois. Tem um pouco ali, tem um pouco da genética, tem um pouco dos neurotransmissores e tem um pouco do social. Mas quando você realmente estuda o que cada um defende, você vê que o buraco é mais embaixo. Porque, como eu tinha dito lá, a escola biológica se baseou muito em virtude do desenvolvimento das drogas. Até aquele momento não tinha noção disso, depois disso meio que estourou uma necessidade de buscar um quadro para tratar aquele nível de sintomas que o químico afetava. Então eles defendem, se você tratar e funcionar, o problema obviamente está no hardware. Era isso. Enquanto o outro diz, mas o que gerou o problema no hardware em primeiro lugar? Então esse é um dilema que honestamente nem eu sei a que nível de... É por isso que você vai no psicólogo e toma remédio. Não, mas na verdade isso daí é até engraçado, porque tem um livro que chama, que o pessoal mencionou, que na verdade eu gostaria até a oportunidade de ler, que é um psicólogo também, que a gente chama Viktor Frankl. A questão principal do livro é o seguinte, ele colocou na cabeça dele o seguinte, por que se pessoas expostas na mesma situação podem ter, desfechos diferentes. Por exemplo, ele foi um sobrevivente do campo de concentração nazista. Pra quem não lembra, a gente mencionou esse cara no VB Amizade. Ou seja, dentro do estudo, ele concebeu todo um sistema teórico por parte dele com base na experiência da vida dele. Ele é um psicólogo, é uma das 3 escolas vienenses que eu falei da logoterapia, mas o ponto principal porque dentro de uma situação
digamos, aí no campo de concentração, você tem cenários de pessoas que saíram mais firmes e fortes e outras, por exemplo, que não conseguiram lidar com aquela situação. Inclusive, ele diz que... E o ponto principal do livro é daquilo que ele chama o poder da escolha, né? Dentro de uma situação, contexto, o que determina que vai ser... O que vai determinar, o que vai te dar você uma liberdade que eles não vão tirar de você é de como você vai encarar aquilo, entendeu? Então, por conta disso, considerando aí todo esse cenário que a gente colocou, pra mim fica mais confuso ainda. Porque, de um lado, igual o César falou, eles defendem radicalmente essa perspectiva biológica e essa outra perspectiva mais aí psicológica. Social. E, ao mesmo tempo, você tem exemplos concretos na realidade de pessoas que... Tipo assim, que você não consegue colocar numa caixinha, entendeu? Às vezes viveram a mesma coisa e saíram de... porque elas estão em ambas, né? Porque assim, uma coisa, tem que contextualizar esse pesquisador aí, ele é da década de 60, 70, correto? Ele leu para sobreviventes do Holocausto. E não tinha ninguém lá nos campos de concentrações com uma máquina de ressonância magnética para ver o nível de serotonina na cabeça de cada um. Então, se você partir da premissa de que isso é natural, que algumas pessoas tenham mais ou menos... Uma correlação que você pode fazer é as pessoas que já estavam biologicamente predispostas a ter uma resistência maior à depressão foram as que mais tentaram mudar a própria situação, como encarar a situação, enquanto aquelas que já eram mais assim pré-depressivas, por assim dizer, foram aquelas que sucumbiram à pressão e realmente entraram em estado depressivo ao extremo. Eu penso justamente pelo caso do conceito, igual ou melhor, do caso da pesquisa citado aqui, sabendo que 30% a 40%, existe a possibilidade de 30% a 40% de pessoas que sofrem de transtorno aí é por questão genética, por exemplo. Só, né? Então, mas não é necessariamente assim, né? Só dar um pouco mais de contexto. Esse estudo de 40% aí é baseado em gêmeos idênticos. Que se é 100% genético, se um tem, o outro tem. Sim, é simples assim. Mas o que eles acham é que não. No estudo de gêmeos idênticos, ao redor de 30% a 40% dos gêmeos acabam desenvolvendo os dois o mesmo quadro de ansiedade ou de depressão. Então aí você já quebra toda a perspectiva de que é genético. Se tem exatamente os mesmos códigos genéticos e um desenvolve e o outro não é somente genético. Tem um fator social, psicológico aí. Porém, 30% a 40% deles ainda desenvolvem. Então, em que medida o gene é mais responsável do que o social? A evidência hoje é de que ele é responsável nessa proporção aí. 30% a 40% vai te predispor a sofrer do mesmo. Porque uma coisa que poucos pensam desses estudos de gêmeos aí é que se você é um gêmeo idêntico, não só você tem a mesma genética, mas você tem os mesmos pais, você tem os mesmos tios, provavelmente vai para a mesma escola. Então, o seu ambiente social é o mesmo. Então, a menos que você tenha gêmeos idênticos, que um foi para um lado e o outro foi para o outro, e ambos desenvolveram a mesma coisa, aí você teria uma maior validação de que é sempre genético. Mas como eles normalmente crescem no mesmo ambiente, esses 30%, 40% que desenvolveram, a que medida foi porque eles tinham pais abusivos, de que tinha estresse na família, ou enfim, condição de pobreza. Se eles sofreram nas mesmas condições sociais e psicológicas, como que o gene isoladamente 30%, 40% é responsável por isso? Então é uma probabilidade, não é que você sempre 40% é genético. É que você, segundo esses estudos aí, pode ser que tenha mais chance, dado um confronto de estresse, que você desenvolva esses quadros. Por exemplo, você vai para a guerra. Isso é um outro estudo que eles fizeram com soldados americanos no Iraque lá. Entre 10% e 20% de soldados vão ter ataque de pânico. Estresse pós-traumático, etc. Eles vão se limitar pela condição em que eles são expostos. Então, você tem duas vertentes aí de exploração. Uma, esses caras são geneticamente predispostos a, no momento de confronto, de situação de extrema ansiedade, de perda de pessoas próximas, que são os outros soldados, eles vão cair nesse quadro, porque geneticamente eles não estão preparados ou condicionados para esse tipo de coisa. Enquanto outros, é o outro lado da moeda. Tem ao redor de 10% a 15% dos soldados que, não importa as condições eles são metidos, eles não vão desenvolver ansiedade, não apertar o gatilho por trava de pânico. E os Estados Unidos hoje eles procuram exatamente essas pessoas para virar os Navy SEALs. Que não importa se tem que atirar em criança ou mulher grávida. Vai atirar. Vai atirar. Não tem nada de ansiedade, nada de que você vai ficar depressivo depois, gerar estresse pós-traumático. Eles precisam de soldados que façam o que tem que ser feito. Olha os robôs chegando. Então, é interessante porque, assim,
Você pode interpretar de ambas as maneiras. Pra mim, no final das contas, depois de compilar todas as informações desse assunto, pra mim é como se fosse uma roleta russa. De verdade. Esse é um dos poucos tópicos. Eu espero que o ouvinte esteja na mesma página em vez de já ter desistido da gente. De que quanto mais você sabe, menos você sente que sabe. Pra mim parece um sentimento de roleta russa. Porque, tipo assim, você nasceu, meu amigo, ó, vamos rodar aqui o tambor, vamos ver o que vai ser. Passou. Porque pra complicar mais ainda, tem esse estudo aí genético, mas a base toda da serotonina, etc., vem de estudos em que eles dizem, fazendo o brain scan lá das pessoas, quem está depressivo tende a ter menos serotonina do que aqueles que não são depressivos. Certo. Mas quando você faz esse estudo a longo prazo, você vê que a serotonina varia de momentos para momentos. E as pessoas clinicamente depressivas, lembrando, 100% das pessoas são depressivas no estudo. 25% delas, 25%, têm serotonina significativamente abaixo daquelas que, digamos, não têm. Certo. Então, assim, ele tem 100 de serotonina, eles têm 95. 30. Não, 30. Tem bastante a menos, significativamente a menos. Tá. Não é tipo 70 que varia. Tá. Que você chamaria de patológico. Tipo, ele não... Se não for o boost dos medicamentos, essa pessoa não chega no nível normal de serotonina. Mas, 25% dos participantes. Outros 25% de que também são depressivos, estão nesses estudos, tem um nível de serotonina acima da média. E é tipo, em vez de 100, eles têm 150. Mas ainda assim, são depressivos. Alegria em excesso, cara. Não pode. Então, se você pensa qual é o real respaldo no nível de serotonina, obviamente eu não li todos os estudos, mas a meta-análise, as pessoas aí, os autores que eu estou citando, que passaram 5, 6 anos da vida deles se dedicando a isso, dizem que realmente não tem uma base osso quebrado, que você olha o scan de alguém e fala, a serotonina tá baixa, é depressivo. Não é assim. Pode ser que seja, mas se a pessoa não estiver se sentindo depressiva, você vai falar o quê? Você vai falar com base Você tá depressivo, cara. Que? Não? O quê? O cara tá me sentindo ótimo. Esse é o elemento subjetivo que complica tudo, porque diferente do osso quebrado, você viu o raio-x, tá quebrado o osso. Você sente seu osso quebrado? Não importa a sua resposta. Tá quebrado. Seu osso tá quebrado. Você não tá sentindo dor? Sorte sua. É isso. O problema tá no espírito, na alma da pessoa. É o cocorô. Então, é o cocorô dela. Aí que tem as predisposições, tem os níveis genéticos, mas até que ponto isso realmente é a causa e a solução do problema? É uma coisa que... Eu vou deixar pros psicólogos. Então, mas na verdade os farmacólogos, né? Porque os psicólogos, eles defendem que não, que é um problema do seu contexto, você tem que entender, vamos falar da sua vida. Porque outra coisa que a gente se perde muito nessa razão de causa aí, é que diferente do computador, que a gente fala hardware e software, a relação do nosso cérebro com o nosso corpo é inversa. Também é inversa no sentido, não é só o hardware que afeta a performance do software. Tipo, você tem menos memória RAM, só tem alguns programas que você consegue rodar. Essa é a premissa da base biológica. Tipo, você tem um processador aqui, ó, que não adianta você querer instalar o Photoshop. Não vai segurar. Não vai. Você vai ter que aumentar a memória RAM aqui, ó, com esses remédios para você rodar esse software aí do Photoshop da felicidade. Mas no caso dos humanos, tem software que é, por exemplo, a gente tá pulando um pouco para tratamento, mas com terapia, com meditação, com a força do acreditar, que você afeta o hardware. Você tem lá 120, 1 GB de RAM. Mas dependendo do software que você colocar, pode ser que apareça 2 GB de RAM ali. Entendeu? Pensa assim, para deixar mais físico possível, você tem um CPU. Você instala um software e de repente você tem 2 CPUs. Porque o cérebro, ele tem o poder de neurogênese baseado naquilo que você acredita, naquilo que você foca. Se você escanear o cérebro de monges lá, a gente já falou disso em outros episódios, da atenção. Eles têm mais massa cinzenta, ativa mais partes do neurocórtex, com mais substâncias, do que gente que não faz meditação. A crença e as práticas deles literalmente afeta a estrutura cerebral deles. O que, olhando pelo outro lado da moeda, afeta os softwares que eles podem rodar ali. Pode colocar a música tema do rock aí de fundo enquanto ele faz agora. Então, é uma relação ambivalente nesse sentido que não pode ser simplificada sempre. O problema está no hardware, sim, mas se o software afeta o hardware, o problema não é exclusivamente do hardware. Eu acho que os ouvintes vão sair mais confusos desse episódio, mas isso é bom. Essa é a intenção. Exatamente.